programa Bispos do Brasil está no norte pioneiro do estado do Paraná. Eu converso hoje com Dom Antônio Braz Benevente, bispo de Jacarezinho. Dom Antônio, muito obrigado por nos receber aqui em vossa casa. Eu que agradeço a casa de vocês. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem, caminhando bem. O senhor vem de qual diocese? A minha diocese, onde eu era padre, é a Arquidiocese de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Lá fiquei 25 anos como padre, trabalhando em várias comunidades, várias cidades, né? Até o dia que eu fui escolhido então para o episcopado. Natural de onde? Eu sou paulista de Itápolis, na região araraquarense, e a minha família ainda reside lá, e minha irmã mais propriamente, e meus sobrinhos, né? Família de italianos? Temos descendência italiana, tem também um lado um pouquinho português, por lado da minha mãe ali, o meu avô, bisavô materno, e também o meu avô materno afrodescendente. Apesar de eu ser branquinho, também sou tenho um pouquinho ali. Dom Antônio, a nossa proposta aqui do programa Bispos do Brasil é ser esse canal de diálogo com o episcopado brasileiro. Estamos percorrendo já há um bom tempo várias dioceses em todo o país e queremos conhecer, a partir da sua história vocacional, a diocese que o senhor está hoje, que é Jacarezinho, no norte pioneiro do estado do Paraná. Como é que surge a vocação para padre de Dom Antônio? Everton, a minha vocação é interessante. Eu, quando menino, fiz a primeira comunhão no dia 8 de novembro de 1970, quando o Brasil se tornou tricampeão mundial de futebol. E naquele ano, ou no ano seguinte, não recordo precisamente, eu assisti uma ordenação de um padre redentorista de cima do púlpito da minha igreja matriz de Itápolis. Como menino ainda, como garoto, eu e mais alguns. Então, aquilo tudo foi visualizado, né, por mim, e acho que a partir daí alguma coisa aconteceu, porque eu não sabia o que era ser padre, né, aí nessa idade não sabia, eu só conhecia o meu padre lá da cidade, padre Ednir, mas depois uma senhora, em 72, já no início, antes de 71, no finalzinho de 71, uma senhora que era vizinha, ela encontrou-se com a minha mãe, eu estava próximo, e ela disse, olha, o Juninho, o filho dela, vai para o seminário, vai ser padre. E na mesma hora eu já falei para minha mãe que eu também queria ir, sem entender muito o que era. Era uma coisa boa. E minha mãe então falou, você quer ir mesmo? Eu falei, quero. E marcou de conversar com o meu vigário. Como de fato aconteceu, eu fui junto, aí ela conversou, ele deu todo o processo que teríamos que seguir, período de estágio, exame para entrar no seminário, e foi acontecendo aos poucos, né? E até aí depois fui aprovado, e depois, então fomos, se eu não estiver muito enganado, em 5, levados para o seminário, para aquela turma de 72. Nós já tínhamos outros seminaristas lá em São Carlos, né? No caso aí a diocese era São Carlos, que é a minha diocese de origem. E assim foi. Eu entrei em 72 então, menino com 11 anos. Tudo foi despertado no momento celebrativo, por isso que essas imagens são importantes para as crianças, né? Tem as imagens gravadas na mente até hoje, a mãe dele desamarrando a mão, tudo aquilo me encantou, né? Sem entender o que estava acontecendo direito, né? Porque não sabia, mas aquilo tudo, aquelas cenas, né, que estão até hoje comigo, mexeu e acho que nasceu minha vocação, minha cena. Bispo, o senhor citando isso, me vem o questionamento, né? Onde estão as crianças nas nossas celebrações? Inclusive de ordenação também, né? É uma questão a pensar, e a minha resposta seria que enquanto nós temos catequese, nós temos um grupo pequeno que frequenta e vem. Mas depois que faz todo o processo, a evasão é bastante acentuada, né? E talvez nós teríamos que criar outros momentos. Mesmo as missas de criança aqui no Norte Pioneiro, na Diocese de Jacarezinho, algumas paróquias ainda mantêm essa missa das crianças, né? Ibaiti, por exemplo, tem um padre que trabalha com bonequinhos, né? E a missa é bastante frequentada.
e outros já não tem mais. Então, realmente a sua pergunta, nós teríamos que buscar uma resposta juntos, né? Não só eu e você, mas acho que toda a igreja que está no Brasil, ou que está no mundo inteiro, né? Porque acredito que em outros lugares a situação seja ainda mais acentuada. Dom Antônio, então vamos retomar aqui. O senhor veio do clero de Uberaba, depois a nomeação para bispo, parte do Papa Bento XVI, em 2010. Justo. Eu fui nomeado dia 23 de junho de 2010. Primeira diocese? Primeira diocese. Eu era vigário geral de Uberaba, e no comecinho do mês, aí o núncio ligou, dizendo que era a semana de Corpus Christi, inclusive. E aí eu fui na terça-feira, fiquei lá, aguardei até quando ele podia atender, e aí comunicou, falou um pouco da diocese, já, né, como que era Jacarezinho, que tinha bastante padre, mas que não tinha diácono permanente, que era uma diocese mais antiga. A gente hoje, morando aqui, Jacarezinho é a mãe de todas as dioceses do norte, do Rio Ivaí para cima, tudo pertencia a Jacarezinho. Então, aí ele contou um pouco de como que estava a diocese naquela situação, e, por fim, é quase para convencer a gente mesmo, né? Mas aí depois eu precisei ter um período mais longo, porque Dom Roque estava indo para visita de Límina na sexta-feira depois de Corpus Christi. Então, eu fiquei aguardando até dia 23 ao retorno dele para que fosse publicada a minha nomeação. E fui, então, dia 23 de junho. Nós estamos aqui no Mosteiro Preciosíssimo Sangue, em Jacarezinho. E quem cuida deste local? Aqui são as Irmãs do Caminho, que a gente chama, né? Pertencem à Fraternidade o Caminho. E é uma comunidade nova, pertence a essas novas comunidades. E é o ramo de claustro, né? São irmãs que vivem de oração e na oração. Elas residiam em Governador Valadares, há tempos atrás, e eu estava atrás de uma comunidade que viesse para cá. Nós tínhamos um espaço físico, etc. E aí, então, o Dom Mauro soube dessa minha busca. Dom Mauro era o bispo de Cascavel que faleceu pela Covid, e que, sabendo e sendo daqui, então, acho que também ele achou interessante, ele me indicou que conversasse com o Frei Gilson, para ver a possibilidade de algumas irmãs virem para cá, como de fato vieram. E depois disso, todo o mosteiro veio para cá, né? Então, as irmãs, naquela época, acho que, se eu não me engano, eram 10 ou 12, mais para 12 do que 10, e já numa caminhada de alguns anos, e aqui elas se estabeleceram ainda muito precariamente, primeiro na minha casa, que é uma casa grande, casa episcopal grande, dos anos 40, e depois, aí então, enquanto isso nós adaptamos aqui, elas vieram morar aqui, moraram ainda numa parte mais lateral do convento mesmo, até a parte que é o convento fica pronto. E então, são essas as Irmãs do Caminho. Agora, eu entro nessa questão porque tem um fato importante aí que eu quero conversar mais com o senhor, me aprofundar, que é o desejo do bispo trazer para a diocese uma comunidade de oração. Isso é muito interessante, né? O senhor é aberto a esta realidade das novas comunidades? As duas coisas. Eu venho de uma arquidiocese que tem 3 mosteiros de clausura. As concepcionistas, o Carmelo mesmo, e as irmãs beneditinas. E eu sempre tive muito contato com as irmãs, sobretudo com as beneditinas, que estavam na minha paróquia. Então essa relação com o claustro, sempre gostei sempre muito. E depois vieram as novas comunidades, e acompanhei um pouco o processo de algumas, sobretudo a Toca, porque as irmãs... Toca de Assis. A Toca de Assis, lá em Uberaba, a Toca teve um mosteiro de clausura lá. Depois foi transferido, nem sei dizer para onde está hoje, e tínhamos o pessoal que cuidava das pessoas de rua, aqueles que moravam na rua, que deixaram um ramo bonito, eles foram embora, não estão mais lá a Toca não está mais lá, nem o contemplativo e nem o ativo.
mas deixar organizada uma comunidade, e essa comunidade cuida dos irmãozinhos de rua até hoje. E na minha cidade natal também a Toca atuou com acolhimento às pessoas mais vulneráveis, né? Os mais pobres, aqueles que ficavam deitados nas sarjetas, mas hoje também não estão mais lá. Então, eu sempre tive essa relação próxima com os religiosos das novas comunidades e também essa proximidade com as comunidades de vida contemplativa. E por isso, quando eu cheguei aqui, não tínhamos. Então Fez falta? Fez falta. Eu senti que precisava de uma comunidade onde fosse, seja aqui em Jacarezinho mais propriamente, ou em qualquer outra cidade. E aí eu comecei a trabalhar para que viesse uma comunidade orante e que rezasse pela... Nós tínhamos muita coisa para fazer, ainda temos, é lógico, mas naquela ocasião tínhamos muito a fazer na diocese, né? Então eu sentia que nós precisávamos dessa comunidade de vida de oração. E aí deu certo, Deus foi engatilhando as coisas e elas estão conosco até hoje. A pessoa do bispo, o senhor sente a necessidade da força da oração? Sim, muito. O senhor é sensível a isso? Sim, sim. Elas sempre me ligam dizendo que estão rezando quando nós temos aí que passar por alguma situação, não digo difícil, mas às vezes um pouco mais complexa. Então elas rezam e rezam intensamente e a gente se sente mais animado e fortalecido, né, nessa caminhada. Eu acho que sem a vida de oração eu já teria desistido, porque não é tão fácil, né? São situações que aparecem que realmente... Mas nós conseguimos passar as maiores provas aí. E quem sabe surgem comunidades daqui também, né, a partir de agora, né? Sim, nós temos novas comunidades, nós temos 4. Já aprovadas. Originárias daqui? Daqui. Nós temos a mais antiga, que é o Sopro do Espírito, que é mais laical, de leigos mesmo, mas que já tem 20, quase 30 anos já. E agora um dos fundadores, que é diácono, ficou diácono permanente, e as outras 3 são de padres que fundaram. E uma em Joaquim Távora, que é o Santíssimo Nome, o Padre Roberto, que tem Quem como Deus, Ninguém como Deus, lá em Bandeirantes, no Santuário de São Miguel. E temos também o Padre João com a comunidade Sorriso, Padre João Dimir, lá em Siqueira Campos, Venceslau, né? Ele está hoje em São José da Boa Vista, mas estão construindo ali o espaço físico da comunidade em Siqueira Campos. A presença das novas comunidades, claro que a gente sabe que é uma moção do Espírito Santo, mas depende da validação do bispo. Tem bispo que é mais aberto a essa realidade, tem bispo que prefere não dar muita abertura, né? O senhor, qual que é a metodologia que o senhor aplica para fazer esse filtro e deixar a comunidade frutificar? Eu vejo que tudo tem o seu lado bom na caminhada da igreja. E tudo tem o seu tempo. E acredito que as novas comunidades vieram neste tempo. Para continuar animando comunidades, fortalecendo comunidades na fé. Eu não pertenço à renovação carismática, nunca frequentei, na verdade, nem nunca fiz um momento de oração, aquele encontro que faziam antigamente, mais no passado, né, quando eu era seminarista ainda, nunca fui convidado, porque eles achavam que eu era meio levado à breca, então não era motivado a ficar ajoelhado, rezando, nunca fui assim. Então, nunca fui convidado. Mas eu respeito, eu acho que é um momento do Espírito agora, né? É um tempo novo e eu aprovei as 4 que nós temos e elas caminham bem, fazem um trabalho bonito, né, de evangelização, sobretudo. E o Padre Roberto também tem um cuidado muito especial, tem comunidade terapêutica, tem acolhimento das mães que têm dificuldade, mães grávidas, né, que por um motivo ou outro não tem abrigo, então ele abriga, tem lá um trabalho bonito e outras pequenas atividades, né. Então é um momento, mas eu sou muito tranquilo nisso, não sei que metodologias, eu não tenho. Tudo que a gente avalia, o conselho também sempre participa dessa discussão
Mas agora achamos que para esse momento essas 4 são suficientes, porque senão um vai querendo criar aqui, outro vai querendo criar ali, aí já não me agrada muito. Dom Antônio, o senhor citou a presença histórica da Igreja Católica aqui em Jacarezinho. De Jacarezinho surge, por exemplo, Cornélio, Apucarana, Maringá, Paranavaí, Londrina, né? Tudo a partir da Diocese de Jacarezinho. Era muito grande isso aqui, né? Sim, era todo o norte do Paraná, né? Do Rio Ivaí, quem conhece um pouco de geografia, do Rio Ivaí para cima, tudo, até a divisa com São Paulo, era tudo diocese. Apesar de que a diocese foi criada em 10 de maio de 1926. Nessa época, Jacarezinho era o último município. Não tinha mais municípios para lá. Existiam, lá em Minas a gente usa currutelas, né? Pequenos bairrozinhos, né? Que hoje se tornou Londrina, Maringá, Paranavaí, e Cornélio, Apucarana, que são as sedes hoje. Mas naquela época, o bispo escreve no livro Tombo, né, que pegou o carro, o jipinho ou o caminhonetezinho, aquelas antigas ainda, os Fordinho, e foi estrada fora, tudo de estrada de chão. E depois houve, então, o período da colonização do interior do Paraná, né, essa parte do norte aqui. Aí veio aquela comunidade, aquela empresa inglesa. Dom Geraldo Sigu era um bispo assim, muito ligado ao governo, essas coisas, então colaborou muito nesse processo, que os desmembramentos vêm a partir dele, né? Em 56, 57. Mas antes disso era assim, de 26 até 56, eram todos pequenos bairros rurais, no meio da mata. Aí depois, que aos poucos, foram desmatando tudo também, né? Tirando tudo, etc. E aí vieram as cidades, e com as cidades a distância foi... a distância era a mesma, mas a densidade, o número de pessoas foi aumentando, né? Sim, aí tivemos a vinda de pessoas de vários estados por causa do café. Então aí muita gente migrou para o norte do Paraná, então aí foi ficando populoso. Aí cresceu, né? Hoje Londrina, Maringá, Sim, tudo maior que Jacarezinho. Aí foi até 75, né, quando teve a geada negra, aí já queimou o café todo, né? Foi uma situação bastante difícil para todo o norte do Paraná, o sul de São Paulo, onde tinha café, foi um Deus nos acuda naquela ocasião. Então muita gente daí também foi embora para outros lugares, né? Inchando Curitiba, São Paulo, as maiores cidades, em busca de sobrevivência. Mas depois foi se estabilizando e hoje nós temos aí uma região toda produtiva, né, no norte do Paraná. O senhor conhece muito bem a história dessa região. Eu li um pouco, né, porque como eu vim de fora, tinha que me interessar um pouquinho sobre essas realidades todas aí, né. Nós estamos conversando hoje com Dom Antônio Braz Benevente, ele que é bispo de Jacarezinho, no norte pioneiro do estado do Paraná. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Hoje eu converso com Dom Antônio Braz Benevente, bispo de Jacarezinho, no norte pioneiro. Dom Antônio, a informação que a gente tem é que a Diocese de Jacarezinho tem muitas vocações. Hoje vocês contam com mais de 100 padres. É um número expressivo, não? Sim. É o trabalho dos meus antecessores. Hoje nós colhemos os frutos, né? Dom Fernando, meu antecessor mais próximo, ficou aqui durante 10 anos e eu agora já vou para 11 anos. Então essas vocações, elas surgiram lá atrás, com o trabalho, o empenho, a dedicação dos bispos da época, né? Começando com o nosso segundo bispo, e Dom Ernesto de Paula, depois Dom Geraldo Sicôs e Dom Pedro Filipac, sobretudo. Grandes bispos, né? Grandes bispos. Dom Pedro Filipac teve um governo longo, mas complicado, porque ele teve derrame, ficou 10 anos na cama, de 81 a 91, mas nem por isso o trabalho vocacional parou.
os padres, as lideranças da diocese continuaram trabalhando. Então, hoje nós estamos colhendo frutos plantados desta época mais antiga até os nossos dias. Construção de seminários, por exemplo? Sim, Dom Geraldo Sigô construiu o antigo seminário da Assunção, onde abrigaram ali vocações vindas de todo esse norte do Paraná, e isso desde a pedra fundamental foi em dia 1º de maio de 1950, e dali por diante sempre houve um trabalho voltado para as vocações, sempre. E também aqui nós tínhamos uma composição muito grande de comunidades religiosas, né? E o testemunho dos religiosos foi muito importante na nossa região do norte do Paraná, para que surgissem não só vocações religiosas, mas também diocesanas, principalmente em Jacarezinho. Outras dioceses já têm mais dificuldade até, mas aqui nós tivemos uma semente boa plantada. E hoje vocês estão com muitos seminaristas? Nós estamos com 30, eu não saberia precisar exatamente, mas 32, 33 possivelmente. Uma excelente média, né? É. Se comparar com outras dioceses, por exemplo, outras realidades aqui no Paraná, qual que é a avaliação que o senhor faz? É um número bom, né? Tanto de vocações, mas eu não saberia dizer outras dioceses. Eu vi há pouco uma matéria de Guarapuava, que também tem surgido bastante vocações, e também Apucarana, uma outra diocese também bem frutuosa no sentido vocacional. Então, aqui o número de vocações, e também esse número de vocações ainda é fruto de todo um trabalho realizado pelos padres, sobretudo os padres poloneses, que vieram depois que as comunidades religiosas começaram a deixar aqui a nossa diocese e ficar em outras dioceses mais distantes ou mais populosas. Hoje nós só temos 2 comunidades masculinas religiosas, os palotinos e os capuchinhos, mas os padres poloneses, a pedido de Dom Pedro do Filipac, fizeram um bom trabalho. Então, os padres que estão aí nos seus 20 anos de padre, foram todos coroinhas desses padres poloneses. E eles continuam ainda esse trabalho. Os padres hoje estão no lugar dos padres poloneses, continuam fazendo esse trabalho vocacional. Eu fui na missa aqui na Catedral de Jacarezinho, antes de fazer a entrevista, e eu percebi esse clima vocacional. Oração pelas vocações, as pessoas envolvidas nesta metodologia provocativa. E, inclusive, fazendo um estudo prévio aqui para entrevistar o senhor, nós recebemos muita informação nesta área. Então a gente percebe que não é um desejo apenas do bispo, mas toda a comunidade está envolvida na provocação de novas vocações. Isso é muito bonito. E continuamos rezando pelas vocações. Eu acho que rezar é sempre importante. Todo o trabalho é importante, feito em favor das vocações, mas sobretudo orar. Porque a vocação é chamado de Deus. É Ele quem chama. E a gente precisa, com o perdão da palavra, provocar Deus para que chame mais vocações, né? E como que a gente faz esta provocação? Rezando, pedindo, insistindo, para que o Senhor envie operários para a messe. E, graças a Deus, a resposta, Deus tem feito isso, e a resposta até agora tem sido significativa. Dom Antônio, conta pra gente qual que é o perfil pastoral de toda a diocese de Jacarezinho, incluindo também a questão socioeconômica da região. Nossas cidades são todas cidades modestas, muito pequenas. A maior cidade nossa é Santo Antônio da Platina, com seus 42 mil habitantes, né? Depois Jacarezinho, Jaguariaíva, agora Bandeirantes, um pouco maior, que tem ali uns 30 mil para 32 e tal. As outras demais são pequenas cidades. Então nós trabalhamos pastoralmente em cima do nosso plano de pastoral, que acompanha as diretrizes da CNBB, procurando fazer um bom trabalho sobre a palavra de Deus, os grupos de reflexão. Ainda Dom Orlando deixou essa herança aqui em Londrina. Dom Orlando Brandes. Isso. E então nós continuamos, né, a fazer esse trabalho de grupos de reflexão, porque eu acho que é importante esse encontro, esse ouvir a palavra, partilhar a palavra. Também Dom Peruso, de Curitiba, tem provocado através daquele momento propriamente da palavra, né?
ouvir, de repetir a palavra. Da leitura orante. Da leitura orante, é o nome que usam. Então, desde quando o nosso plano de pastoral, depois no meu governo agora, na minha gestão, a gente tem procurado manter esse trabalho voltado para a palavra de Deus. Tem a questão da família, as vocações, né, que a gente trabalha. São situações, a família sobretudo, né, agora com o trabalho do Padre Rodolfo, reestruturando um pouco a pastoral familiar em toda a diocese. E também algumas pastorais sociais que a gente está reanimando a partir da Caritas diocesana. Aqui a nossa ação pastoral, as pastorais sociais aqui ainda são minguadas. Fragmentadas. Pastoral carcerária, um ou outro, o Padre Geraldo, que faz com muita atenção, com muito carinho, mas várias cidades não têm alguma coisa organizada nesse sentido. Aqui nós temos, e a realidade carcerária aqui é muito difícil, porque são delegacias que eram para abrigar 30, 35 detentos, tem situações de 100, cento e tantos detentos nas delegacias. Agora a notícia que vai sair uma penitenciária aqui no Norte Pioneiro, lá para Ribeirão do Pinhal, para abrigar melhor essas pessoas, porque passou a ser um depósito, né, de gente que ali. Então, citei a pastoral carcerária, entre outras, né? Depois nós tivemos o trabalho ainda voltado para o pessoal de rua, que as irmãs da ativa, que são do caminho, elas fizeram um tempo atrás e continuam fazendo através de alguns leigos, e outras atividades, né? Nesse tempo de pandemia, as pastorais sociais que já tinham a coleta de alimentos uma vez por mês, a confecção da cesta básica, foi intensificado esse trabalho. A demanda aumentou muito, né? Muito. Realmente, aquilo que era um quadro que nós tínhamos se tornou triplicou talvez, né? E a Caritas deve abrigar agora toda essa articulação. Ela está se reestruturando, mas tem conseguido assistir. Temos também Mateus 25, que é um projeto da Catedral, que surgiu na Catedral, de comida, de fazer comida, entregar comida, somado com a igreja aqui do Sagrado Coração, que também um dia da semana eles fazem comida, e depois veio a geladeira solidária, que é colocada em vários pontos da cidade, aniversário solidário, onde as pessoas não trazem presente, mas trazem comida. Tudo isso se intensificou agora nesse período da pandemia para poder, fora aquilo que a prefeitura também precisou fazer, evidentemente, para atender às necessidades desse tempo, né? Dom Antônio, vocês têm uma característica muito forte aqui também do turismo religioso. O senhor já citou algumas iniciativas, eu quero retomá-las aqui a partir da Rota do Rosário. Este é um projeto criado a partir da igreja. Dom Fernando ainda é meu antecessor mais próximo, 2008, então com o Padre Celso, que é um padre muito dedicado a esta causa, eles pensaram num projeto. E seria um projeto de santuários. E aí depois escolheram o nome Rota do Rosário, e esse projeto da Rota com os santuários seria de evangelização, como de fato é. Então a intenção primeira não é só fazer a rota, mas é quem faz a rota ser evangelizado ao longo do caminho, seja a pé, de bicicleta, etc. Existem as paradas em alguns trajetos, né? E as pessoas que são envolvidas neste projeto, sim, eles estão voltados para evangelizar. E é bonito o trabalho, bonito. Só que é muito difícil de realizar tudo isso, né? Os recursos são poucos para organizar, mas a gente tem feito todo o esforço possível para que as coisas caminhem bem. E esse projeto continua, agora com o fortalecimento do Santuário de São Miguel e do Santíssimo Nome também. Nós já tínhamos, na verdade, os santuários do Senhor Bom Jesus, de Siqueira Campos, era assim bastante procurado, não só na época da festa, mas em outras ocasiões. E depois, então, Dom Fernando criou outros santuários temáticos, né?
Ibaiti, Sagrado Coração, aí começou a construção de Bandeirantes, depois veio a construção do Santíssimo Nome, agora tem da Medalha Milagrosa Ibaiti, depois nós tivemos a entrada do Santuário de Piraí, da Nossa Senhora das Brotas, que não é nossa diocese, é a diocese de Ponta Grossa, mas que também nós achamos por bem acolher, porque começa lá no sul mesmo da diocese, que é Piraí, na verdade pertencia a Jacarezinho em tempos passados, depois foi transferido para Ponta Grossa, mas essa realidade do Santuário de Nossa Senhora das Brotas, que agora é bastante conhecido lá nos Campos Gerais, e daí começou. Aí reativamos o Santuário de Bom Jesus da Pedra Fria, e aí outros foram surgindo, né? Então, Dom Conrado construiu o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em homenagem à pastoral indigenista e indígena, e outros que foram... Tem Nossa Senhora das Graças aqui em Santo Antônio, acho que são 12 ou 13 no mundo. Bastante coisa. Eu estive em Bandeirantes, no Santuário São Miguel Arcanjo, e percebi uma organização muito boa. O local muito acolhedor, muito bem cuidado, um zelo com a estrutura física, é admirável. É uma característica de vocês aqui. É um santuário grande, que nasceu de um sonho lá de um irmão, um leigo, e também do padre Roberto. O Léo e o Roberto junto, eles conseguiram ampliar. Hoje nós temos outros leigos, né, que se somam a tudo isso, e aí o Rodrigo, o Patrick Ferro, que estão lá construindo toda aquela parte lateral, onde será um resort, onde vai haver um rincão, passarela para passar de um lado para o outro. Então, movimenta toda a economia regional. Sim, também. Né? Né? Traz um grande resultado. Muda a estrutura. Sim. Funcionários, né? E é uma coisa... Na verdade, eu quando vi tudo aquilo, fiquei até receoso. Falei, meu Deus do céu, né? A situação do Brasil já não estava muito boa economicamente. Como é que vai acontecer? Será que vai vir público para tudo isso? Mas assim, a ação de Deus foi muito bonita lá, né? E cada 29 fora do tempo da pandemia, é um momento muito bonito de ver o povo acorrendo, pessoas caminhando pela estrada. É muito bonito, né? E então, agora, voltando ainda à rota, né? As pessoas ligando para o Padre Celso ou para a agência de turismo que está ligada à rota para marcar a sua caminhada de tal santuário a tal santuário, né? Rural, né? Porque nós temos lá a Tomazina, que é um dos municípios antigos do norte, temos lá o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, e foi criado recente por ocasião para homenagear Nossa Senhora. Então, o pessoal, é uma realidade bonita, de rio, de matas, etc. Mas é muito bom. E talvez faz da diocese de Jacarezinho uma das dioceses com maiores atrativos no turismo religioso no Paraná. Uma das maiores, né? Eu não conheço bem a realidade do Paraná. Eu estive em algumas dioceses, mas eu acho que em número de santuário, em trabalho ligado a isso, unido ao turismo, acredito que sim, né? Tem Dona Lonardelli, acho que é, Nossa Santa Rita, se eu não me engano, né? Também sim, atrai bastante gente. Uhum. E outros ainda, mas eu propriamente não conheço. Né? Dom Antônio, vamos falar um pouquinho de missão. Vocês têm muitos padres aqui, como falamos, né? Mais de 100 padres na diocese de Jacarezinho, e padres missionários que estão em outras dioceses. Vocês têm parcerias com outras dioceses? Sim. Essa é uma outra característica de Jacarezinho. Jacarezinho teve igreja irmã no Brasil há tempos, já há um bom tempo, eu não saberia nem dizer quanto. Nós trabalhamos, quer dizer, os padres aqui trabalharam no Acre, um bom tempo, construíram seminário, trabalharam na formação, e lá em Cruzeiro do Sul. Depois na diocese de Diamantino, no Mato Grosso, há tempos atrás também no seminário, preparando, construindo, organizando, sendo reitor, depois formador, e então depois. E agora no meu episcopado aqui, essa realidade ficou um pouco difícil. Nós enviamos ainda, o padre Wagner esteve no Acre, trabalhando, o padre Hélito esteve no Mato Grosso,
mas por tempo curto, né? Assim, 1, 2 anos. Os padres hoje eles ficam um pouco temerosos para ir, porque é uma realidade bem diferente. São realidades diferentes, né? Difíceis e diferentes. Então, a gente convida, etc. Então, para o centro-norte está muito difícil encontrar padres que aceitem ir trabalhar. Não sei se porque ficou um tempo sem enviar missionários, então foi perdendo aquele encanto. Mas hoje nós temos aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, nós temos 2 padres trabalhando, nós temos no sul de Goiás também padres trabalhando, e nós temos em Paranaguá, Curitiba, acho que são as... É sempre um desafio, né? Dom Antônio Braz Benevente, o senhor tem fama de bom administrador, viu? Diz que o senhor gosta de geografia, de construção, de obras, né? O que na qualidade, na visão do senhor, é um bispo bom administrador? Bom, eu não sei se sou merecedor dessa... Mas o que é... Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos... Os nossos prédios estavam bastante deteriorados. Essa capela mesmo aqui, ela estava sem uso. Estava interditada, toda suja. Teto caindo? Tudo. O prédio aqui atrás abandonado, onde está o convento. Nós temos esse prédio lateral também, que já há mais de 40 anos sem uso. E tudo isso vai deteriorando. Então eu olhei para isso tudo e falei, gente, isso é patrimônio da igreja. É trabalho de muita gente, é doação de muita gente, é empenho de muita gente. E aí, conversando com o padre Delcino, que naquela época era vivo, ele faleceu agora por causa da Covid, foi o nosso vigário-geral, na época ele era ecônomo, e aí começamos a dar passos, né? E depois nós tivemos o padre Luiz Fernando, que é o atual ecônomo, e começamos a buscar meios para poder recuperar esse patrimônio, que é grande e estava bem deteriorado. E agora nós estamos até em fase de conclusão, reformamos nossos seminários e tudo isso, né? Mas com sacrifício de cá, de lá, e também as paróquias participando, eu não posso deixar de dizer, as comunidades paroquiais têm um papel importante, elas contribuem para a diocese com 15% de todo o dízimo da paróquia, e é isso que consegue manter todo esse patrimônio, porque nós não fazemos festas. Porque vocês são uma diocese pequena, mas com uma história maravilhosa. Sim. E com prédios antigos, históricos, que demandam muito dinheiro, né, para manutenção. Isso tem que ser mantido. Uma catedral linda, sim, maravilhosa. E as paróquias, da mais humilde até a mais abastada, realmente participa desse processo. E eu sou um pouquinho firme na cobrança, eu pego aqui, pego lá, e as paróquias enviam e a gente consegue. Nós estamos fazendo tudo isso aqui com essa ajuda, né, com esse auxílio que vem das paróquias. Dom Antônio, quais são os sonhos do senhor para essa diocese? Everton, eu não sei se seria sonho, mas projeto, né? Nós temos aí, logo em 2026, o centenário da nossa diocese. 100 anos. 100 anos da diocese. E então nós começamos a organizar a diocese para preparar esse centenário. E nessa preparação nós vamos ter que fazer toda uma reforma, adequar a catedral para os nossos tempos, né? Então a catedral, que é o símbolo maior aqui da nossa diocese do norte, nós queremos deixá-la bem apresentável para o centenário. Então vamos ter todo um trabalho voltado para essa realidade agora. E também nós temos as pinturas de Eugênio Sigu na catedral. O projeto é do Benedito Calixto Neto, o projeto original, depois teve a interferência do Eugênio Sigu em cima do projeto do Benedito Calixto, porque a igreja já estava levantada quando o Dom Geraldo chegou e trouxe o irmão, e aí então houve modificações. Mas as pinturas são tombadas e são de Eugênio Sigu. Então tem o restauro, né, das pinturas que com os anos sofre e também perde o brilho de pintura. Valiosa arte sacra, né? Isso, então. E o prédio como um todo é um patrimônio, né, do Norte Pioneiro, a catedral propriamente. Então no centenário nós vamos focar um pouco em cima da nossa catedral, trabalhar bastante. E esse seria um projeto. E também nós gostaríamos de ter uma igreja com mais diáconos.
Diáconos permanentes? Permanentes para o cuidado social. Que eu acredito, a nossa diocese vai fazer 100 anos, mas ela ainda tem muito a fazer nesse aspecto social. Hoje vocês têm quantos diáconos Hoje permanentes? nós temos 8, que é a primeira turma que eu ordenei há uns anos atrás, no dia 8 de dezembro. Mas nós temos uma escola diaconal com mais de 30 candidatos. A ideia é que cada paróquia tenha um diácono e que atue nesse universo voltado para a mesa, voltado para o social. E então nós estamos trabalhando para isso. Seria esse também um outro projeto. E eu acho que seria isso, assim, nesse tempo mais breve, né? Num tempo mais largo, a Deus pertence. Rumo ao jubileu, movimenta toda a ação pastoral. Sim. O diaconato permanente também mobiliza novas iniciativas vocacionais, mexe com muita comunidade, né? Muitas comunidades. Nós temos aqui o Padre Rodolfo preparando o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus para ser o santuário da família, por causa dos pais de Santa Teresinha, que também são santos. Então, reestruturar toda a pastoral familiar, e isso tudo também caminhando para o centenário. Então, várias pastorais entram nessa dinâmica para que a gente chegue lá com um rosto novo, um rosto diferente de igreja, né? Um rosto diferente de igreja no centenário. Do que nós fomos ontem, somos hoje, vamos ser diferente amanhã. Dom Antônio, eu agradeço imensamente a recepção que o senhor nos ofereceu neste dia de gravação aqui pela TV Evangelizar. Desejo muita saúde, paz, alegria no seu ministério. O senhor está com 60 anos, né? Bispo trabalha até os 75, às vezes até mais, né? A gente continua trabalhando. Vida longa, né? Vida longa. E até os 75 oficialmente, né, Dom Antônio? Sim. Então que o senhor tenha um ministério frutífero pela frente ainda, viu? Felicidades. Vamos caminhando. Eu que agradeço a oportunidade, também a presença de vocês aqui, da TV Evangelizar. Eu assisto às vezes um programa ou outro, mas é um trabalho bonito que vocês estão fazendo e parabenizo a TV Evangelizar, sobretudo vocês que vieram aqui na nossa cidade e na nossa diocese de Jacarezinho. E a gente pede a sua bênção. Então nós colocamos a nossa vida, o nosso trabalho nas mãos de Deus, sobretudo pela intercessão de São José, cujo ano estamos celebrando, que é de minha grande devoção, e pedindo que o Deus nos abençoe com a riqueza dos dons e nos fortaleça na caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Conversamos com Dom Antônio Braz Benevente, ele que é bispo de Jacarezinho, diocese que fica no norte pioneiro do estado do Paraná. Você que quer rever essa entrevista e outras entrevistas com os bispos do Brasil, você pode acessar o canal da TV Evangelizar no YouTube. Até a próxima!